das 15, deixa a Sabrina ir para lá que eu já vou, tá bom? Então, assim, o projeto de lei a medida provisória, ela tem força de lei, ou seja, a partir do momento que a presidenta assina, mesmo sem o Congresso Nacional ter analisado, ela tem força de lei. Se o Congresso rejeitar, cai, ela deixa de valer a partir da rejeição do Congresso, ou se o Congresso não analisar, ela deixa de valer, ela tem um prazo, né? Ela deixa de ter eficácia, e aí o Congresso tem que dizer o que acontece com os atos praticados com base nela até aquele momento. Então, de forma bem resumida, o projeto, a política pública nasce no órgão técnico, passa por um órgão jurídico, né? Passa por um debate entre os ministérios interessados, e nesse debate envolve o órgão técnico e o órgão jurídico, vai para a presidência da República, passa por mais um filtro e depois vai para a presidenta. E aí a presidenta assina. Tá? É esse o caminho da política pública. Isso só para sistematizar para vocês. Muitas vezes a política pública é demandada pela presidenta. E aí a Casa Civil reúne todos os órgãos interessados e coordena os trabalhos para construir a política pública a partir dali. Vou dar um exemplo, seca no Nordeste, né? É a seca agora, talvez a gente tenha nesse momento, nesse ano, uma das piores secas que já enfrentadas nos últimos 40 anos no Nordeste. Acendeu lá o alerta vermelho, a presidenta convocou todos os ministros do tema e falou: eu quero que vocês construam um conjunto de ações para amenizar a situação do pessoal que está lá. E aí os ministérios, a partir dali, sob coordenação da Casa Civil, e a Casa Civil é como se fosse o órgão que secretaria a presidenta em termos de governo, na gestão do governo, em termos de políticas públicas. Então a Casa Civil, ela tem o papel de coordenar todos os outros ministérios. Todos os outros ministérios. Então sempre que tem alguma coisa que envolva vários ministérios, e às vezes os ministérios têm conflito entre eles, né? Toda vez que acontece isso, a Casa Civil coordena, faz a coordenação. Acho que gostaria de fazer uma questão rapidinho a respeito do que o senhor falou sobre constitucionalidade. Gostaria que o senhor comentasse um pouco o debate que ocorreu a respeito da constitucionalidade ou não da lei do ficha limpa. Então, esse foi um debate bastante interessante. Para quem acompanhou a lei da ficha limpa, qual que era o nó que tinha ali? É o seguinte, a ficha limpa, na prática, e analisando o aspecto estritamente do direito penal, tá? Ela atribui efeitos a uma decisão que ainda não transitou em julgado. O que é transitou em julgado? No direito, transitar em julgado significa essa decisão é definitiva, ou seja, não cabe mais recurso, tá? No direito penal, você tem um princípio que é o seguinte: o sujeito só pode ser considerado culpado quando tiver uma decisão condenatória, ou seja, a decisão condenou ele e não caiba mais nenhum recurso dessa decisão, entendeu? Por isso que todo mundo critica, no direito penal, o cara vai recorrendo, e você nunca consegue acabar o processo dele. Tem muito recurso, porque o processo não chega ao fim, né? Você só pode considerar uma pessoa culpada se o processo chegar ao fim. O que a ficha limpa vem e faz? Fala, olha, se o sujeito tiver uma decisão de segundo grau, ou seja, então vamos lá, primeiro grau é um juiz sozinho, segundo grau é o tribunal. No tribunal, a decisão é colegiada, né? São as turmas que decidem, colegiado, então aí vai variar a composição de tribunal para tribunal, mas a turma no STJ tem 3 pessoas, por exemplo, 3 desembargadores, 3 ministros, na verdade, no STJ, mas vai variar de acordo com cada tribunal. Então, se o sujeito tomou uma condenação por órgão colegiado, a ficha limpa diz o seguinte: essa condenação já impede ele de ser candidato. Então o debate da constitucionalidade foi isso, essa decisão fere o princípio da presunção da inocência. Ou seja, o princípio da presunção da inocência é: eu sou inocente até que tenha uma decisão definitiva que diga que eu sou culpado. Quando você atribui a uma decisão que não é definitiva um efeito jurídico, e esse efeito é a impossibilidade do sujeito se candidatar, você estaria ferindo esse princípio da presunção de inocência, entendeu? É inegável que a ficha limpa só foi entendida como constitucional porque o Supremo ele não usou um critério estritamente jurídico. Ele levou em consideração o clamor popular, o clamor social em torno dessa proposta. É inegável. Na minha opinião, assim, eu acho que certamente teve, é um clamor social muito grande. E aí se construiu uma tese que é possível de sustentar, mas que não necessariamente
que é a tese de que a Constituição prevê que lei complementar vai prever os casos em que, de probidade, ou seja, os casos em que o sujeito tem uma reputação ilibada, uma reputação que permita ele ser candidato. A Constituição prevê isso, e por aí que se saiu alegando que seria constitucional por causa disso. Mas há um conflito entre o princípio da presunção de inocência e o princípio da probidade daquele que quer se candidatar. Houve um conflito de princípios, né? E o Supremo optou pela questão da probidade, eu creio que motivado em muito pelo clamor social em torno do tema, em torno de um filtro maior, né, para as candidaturas. Tem sido, nesses projetos de lei, tem sido comum as propostas de mudança na Política Nacional das Drogas? Política Nacional de Drogas. É comum, mas eu acho que, assim, há uma preocupação muito grande no Congresso Nacional em torno da questão penal, né? Toda vez que a gente tem algum caso penal que tem repercussão, e a imprensa gosta muito de noticiar, né, casos relacionados a crimes, né, a criminalidade, você tem automaticamente um reflexo no Congresso, uma proposta de aumento de penas, né, não necessariamente comprometidas com a proporcionalidade, né? Se você pegar hoje no Código Penal, a gente tem um problema muito grave, porque se pegar o furto qualificado, né, o furto o que é? É você pegar alguma coisa de alguém. Furto qualificado você pular um muro, o sujeito pulou o muro para pegar um botijão de gás, né? Ele não ameaçou ninguém, ele pode pegar 8 anos de prisão, né? O custo para o Estado, o custo que você pagamos por meio de tributo, por meio de imposto para sustentar ele numa prisão, é infinitamente mais alto do que o custo do dano que ele causou. Mais do que isso, um sujeito desse que pode não ser um sujeito perigoso, ele pode sair da prisão muito pior do que entrou, a julgar pelas condições que a gente tem hoje nas nossas prisões, em que não há uma separação entre o preso que tem entre o preso de acordo com a sua periculosidade, de acordo com o crime que cometeu. Então, assim, hoje, embora a gente tenha uma situação dessa que faz com que a gente reflita sobre a situação do nosso sistema carcerário, né, nossas prisões, há uma política no Congresso que tende a aumentar a pena, né, para a questão de drogas, e foi essa política que fez com que hoje o pequeno traficante, né, fosse apenado de uma forma... A legislação não criou parâmetros para que eu separe o que é o moleque que estava vendendo lá um baseado do sujeito que é líder de uma quadrilha organizada, tá certo? Que movimenta toneladas, né, de drogas por mês e tudo mais. Isso fez com que o índice de pessoas presas explodisse. Hoje a gente tem um número excessivo de pessoas que não necessariamente são perigosas e estão presas. E tem, infelizmente, uma tendência. É muito fácil se defender no Congresso Nacional aumento de pena para qualquer coisa. É muito fácil, né? Então, lei seca, por exemplo. Então, assim, é muito fácil. E a gente tenta segurar na linha de que é necessário que essa discussão seja feita de uma forma mais conjunta, de modo a assegurar a proporcionalidade. Fora isso, o que a gente tem de política, que é a política que vem sendo empreendida pelo governo federal em parceria com o governo estadual e com o governo do município, é a linha de ampliar o número de vagas para atendimento de dependentes. Essa é a política principal e é a política que o governo defende. Aquela política que vocês viram em São Paulo, no caso da Cracolândia, aquilo não condiz com o que a gente defende. Por quê? Porque você tem uma política na qual o dependente ele está ali, ele precisa de ajuda. Ele está no estágio em que ele não consegue sair. E aí vocês devem ter visto uma série de matérias em torno disso, de gente que tinha tudo e de repente não tinha mais nada, queria sair e não conseguia, né? Sair da rua, deixar o crack, né? Então, assim, a estratégia correta de atendimento primeiro eu tenho que ganhar a confiança do dependente, do viciado, né? Para criar um canal de diálogo com ele para tentar convencê-lo a ir para um tratamento, a procurar um tratamento. E aí eu preciso disponibilizar. Hoje o grande problema que a gente tem na operação da Cracolândia isso ficou claro. Muita gente
queria o atendimento, queria se tratar, pedia para a polícia, olha, eu quero me tratar, eu quero sair da rua, eu não aguento mais, e não tinha vaga, né? A unidade de atendimento ficou pronta depois que as pessoas já tinham sido espalhadas. Então, assim, a estratégia que a gente defende é um pouco diferente, é na linha de você criar esse canal primeiro de interlocução, oferecer para ele a oportunidade de tratamento e, obviamente, o combate ao tráfico, ele é muito mais efetivo se você utiliza inteligência, informação de inteligência, identificar por onde é que entra a droga, quais são os grandes grupos que fornecem a droga, né? Você simplesmente ficar reprimindo o sujeito tá ali na esquina enxugar gelo. Qual é a pena máxima para um traficante? É alta, se não me engano é 12 anos o tráfico, né? Isso. Porque tem as qualificadoras, se não me engano são 12 anos. 12 anos. E se alguém é surpreendido pela polícia com uma quantidade de droga, o que diferencia ele de usuário e traficante? Então, esse é o grande nó. Esse é o grande nó. A lei não diz. A lei diz que o juiz pode reduzir a pena de acordo com a quantidade, de acordo com a periculosidade do réu. Só que qual é o problema? A lei não dá parâmetros para isso. Então isso vai variar de juiz para juiz, né? Óbvio, e aí, depois vocês incluírem ou forem para a faculdade e quem optar por direito, vai perceber que no âmbito penal, infelizmente, a gente tem uma linha bastante seletiva. Seletiva no seguinte sentido, de endurecer a lei para o andar de baixo, tá? E amenizar a lei para o andar de cima. Infelizmente. Infelizmente. O andar de cima, a questão da classe social. Isso é muito forte. É muito forte. E aí basta olhar os presídios. Você vai ver que, de fato, você olha os presídios, população carcerária. A maioria delas não tem o ensino fundamental completo. A maioria da população carcerária não tem o ensino fundamental completo e é negra. Isso não significa que isso é toda uma consequência social, de exclusão social, mas significa também que o sistema ele é bastante seletivo. Infelizmente, o sistema é bastante seletivo. É assim, quando você tem um sujeito que é de classe média e é pego com tráfico, quando as pessoas vêm e falam, pô, coitado desse sujeito, né, vai colocar ele numa prisão, né? Agora, quando você pega o sujeito que mora na rua, né, que infelizmente o tratamento é outro. Infelizmente. Assim, quem for para o direito penal vai se deparar com essa realidade. É triste a realidade, mas a gente ainda tem que avançar muito nisso. Mesmo nos crimes, tá? Mesmo nas penas, né? Vamos pegar lá, falei para vocês, furto qualificado, que é um crime patrimonial, são 8 anos a pena máxima. Quanto que é submeter alguém a trabalho escravo? Qual que é a conduta que é pior? Você submete alguém a trabalho escravo, você está privando ele de liberdade, né, e ainda explorando o trabalho da pessoa. Ou seja, né, você está... Né, 3 anos ou multa. O furto qualificado são 8 anos. É muito desproporcional, porque o furto qualificado é patrimônio. Patrimônio, você tem... Infelizmente, o nosso sistema defende mais até o patrimônio do que a própria vida. O sistema penal. Você tem penas mais rigorosas de crime contra o patrimônio do que as penas previstas para os crimes contra a vida. E quando você pega o crime contra o patrimônio público ou contra o sujeito que roubou o dinheiro da merenda da escola, a pena tende a ser bem mais reduzida e o processo geralmente não chega ao final, que aí indica também a seletividade, entendeu? O fato do processo não chegar ao final, tem problema dos recursos? Tem problema de recursos e tal, mas se você pegar defensoria pública, ela é bastante atuante, a defensoria pública, e os advogados são muito competentes, geralmente. Se pegar um cidadão acusado de um crime contra o patrimônio, né, e o outro de um crime tributário, ambos com bons advogados, você vai ver que o resultado, geralmente, ele é muito mais pesado para quem cometeu o crime contra o patrimônio. E, geralmente, o crime tributário, você tem um exemplo até de uma cartilha que a gente fez aqui, de uma pesquisa que nos fizeram em São Paulo. Princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? O princípio da insignificância, ele é adotado pelos tribunais quando você tem uma situação de um crime contra o patrimônio sem violência, furto,
tá? Furto. O sujeito foi lá e pegou alguma coisa, tá? E aí o valor da coisa é tão insignificante que não vale a pena o processo seguir adiante. O juiz fala, pô, mas é tão insignificante isso aqui que o processo não precisa seguir adiante. No crime tributário, que é sonegação fiscal, né, ele é de até 10 mil. No crime de furto, que é o sujeito que vai lá no supermercado e pega alguma coisa,